Muito boa tarde. Continuamos então a nossa primeira aula sobre a arte de ler. Agora é a parte 3 dessa aula. Como disse para vocês, eu agora vou falar ainda sobre um aspecto específico da leitura interpretativa, que é como descobrir argumentos. Uma parte talvez das mais importantes para entender bem o que o texto diz. E depois vou falar da terceira forma de leitura, que é a leitura crítica, né? Então, como descobrir argumentos? Todo texto convence pela força dos seus argumentos. Mas a primeira questão é onde é que estão os argumentos? Como é que eu percebo que isto é um argumento e aquilo não é um argumento, né? Então, se quando a gente fez essa leitura, né, essa segunda leitura, a gente foi marcando, a gente foi sublinhando, normalmente vamos perceber que há uma série de sentenças, uma série de orações, de frases, que elas se articulam entre si. Isso normalmente está colocado no próprio texto, né? O autor começa, faz uma afirmação e depois começa normalmente assim, em primeiro lugar, por causa disto, disto, daquilo. Em segundo lugar, por causa disto, disto, daquilo. Ou então aí estão se dando os argumentos, né? E esses argumentos precisam ser remarcados, precisam ser fixados. Temos que saber que esses são os argumentos, né? Ou outras vezes é outra forma de falar, né? Mas talvez não se pode, por exemplo, né? Não podemos falar que a história do Brasil esteja ainda completa porque precisaríamos verificar até que ponto isto e aquilo aconteceu. Isto não é um argumento, né? Então, simplesmente sendo dito que precisamos verificar até que ponto isto aconteceu. Mas, normalmente, depois que se afirma isso, começam a se dar os argumentos, né? Porque se levar em conta isto daqui, aqui, então podemos confirmar, ou podemos afirmar, ou podemos dizer, isto já é um argumento, né? Então, há muitas formas de argumentar, né? E numa aula como esta daqui, que é uma aula introdutória, fica muito difícil, né, explicar de uma forma resumida todos os diferentes tipos de argumentos, mas eu posso dizer assim com tranquilidade que se vocês fizerem isto habitualmente em qualquer texto, com o tempo vocês vão pegar o traquejo, vocês vão pegar a maneira fácil de perceber onde é que estão os argumentos, né? Onde é que estão localizados os argumentos e como é que se relacionam uns com os outros, né? Normalmente, né, para falar então em termos gerais, né, normalmente os argumentos são aqueles que exprimem ideias importantes, né? Fazem afirmações ou fazem negações, ou de uma forma mais ou menos contundente, de uma forma mais ou menos perentória. E então vocês percebem que aqui está sendo feita uma afirmação e que logo a seguir dessa afirmação, que pode ser uma negação também, vem os argumentos, vem a explicação, a justificação de por que a pessoa, porque o autor pensa dessa forma, se posiciona dessa forma, né? Então aí vocês têm que marcar, né? Marcar sublinhando com cor, ou então com um número, né? Eu muitas vezes utilizo isso, né? Às vezes você percebe que há uma estrutura de uma afirmação que dá dois, três, quatro argumentos. Então você marca um, dois, três, quatro, e você vê a estrutura argumentativa de uma afirmação, né? Outra forma de perceber, de descobrir os argumentos é se vocês, quando fizeram essa leitura, né, interpretativa, foram marcando as palavras-chave, foram determinando, foram sublinhando, foram colocando dentro de um círculo as palavras-chave, onde aparecem essas palavras-chave normalmente estão precisamente dentro de uma estrutura argumentativa, né, porque são as palavras-chave, né?
Uma coisa importante que deve ser levada em conta com relação aos argumentos é que os argumentos muitas vezes, embora isso não seja completamente explícito, mas partem de umas premissas, né? As premissas são como hipóteses ou como postulados, né? Então, vejam, isto é muito importante, né? Uma premissa Uma premissa não é propriamente um argumento, uma premissa é aquilo que fundamenta um argumento, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma premissa que signifique uma cosmovisão, né? Então, a minha premissa é a seguinte: todo o sentido da colonização é econômico. Essa é a minha premissa, né? E então, os argumentos que eu vou dar quando eu defendo uma posição ou outra tem essa premissa de base. Então, eu estou falando, por exemplo, da colonização, ou eu estou falando da catequese, ou eu estou falando do papel da igreja, e sempre está a premissa econômica na base. Agora, eu posso ter uma outra premissa, né? A minha outra premissa pode ser que o sentido da colonização é múltiplo e que tem vários sentidos e que não é um único sentido, que tem sim o sentido econômico, né? Mas também tinha o sentido cultural, também tinha o sentido religioso, também tinha o sentido aventureiro, também tinha o sentido como diz o Sérgio Buarque de Holanda, né? De descobrir o paraíso terrenal, então é uma ficção mítico-religiosa, né? E que todos esses sentidos têm praticamente a mesma força, o mesmo conteúdo, a mesma coatividade, né? Então, cada afirmação aqui que eu fizer vai ter umas argumentações mais elaboradas ou mais depuradas ou não simplesmente econômicas, estão partindo de outras premissas, né? Então, eu posso ter uma premissa Foucaultiana, né, de que existem os microespaços de poder, né? Então, tudo o que eu vejo, tudo o que eu explico, tudo o que eu falo é a partir de uma hipótese, de uma premissa, né, de que existe sempre uma questão de poder. Os argumentos vão estar em cima dessa premissa, né? Então é importante descobrir a premissa ou as premissas que fundamentam os argumentos. Por quê? Porque muitas vezes a melhor maneira de contestar um texto, a melhor maneira de se posicionar contra um livro, não é de discutir os argumentos, cada um dos argumentos, mas a melhor maneira é ir direto na premissa e contestar a premissa e discutir a premissa. Se a gente consegue, se vocês conseguirem contestar a premissa, marginalizar a premissa, né, expor, explicitar a premissa que está oculta, né, nos argumentos e contestá-la, isso é muito mais interessante, né? É uma contestação muito melhor fundamentada, né? Depois, há um outro momento importante também no trabalho para descobrir os argumentos, né? Que poderia ser dito da seguinte forma: uma vez que se descobriram, que se explicitaram, ou que se determinaram quais são os argumentos, então é preciso fazer um trabalho de dizer com as próprias palavras as palavras ou os argumentos do autor. Ou seja, muitas vezes, isso eu acho que vocês percebem facilmente, né? Quer dizer, quando a gente está falando de um autor, se a gente está muito preso ao que ele diz, ao que ele fala, à citação literal, né? A gente precisa sempre do acompanhamento de um fichamento, né? Para dizer o que o autor pensa, é porque ainda a gente não assimilou, ainda a gente não fez próprios os argumentos do autor, né? É lógico que quando é uma citação, a gente precisa citar ipsis literis, a gente precisa citar literalmente. Mas quando você quer dizer o que o autor pretende, qual é o texto que o autor está defendendo, quais são as ideias chaves que o autor fala,
se a gente precisa recorrer ao que a palavra que está escrita, que nós escrevemos, ou o texto, para dizer quais são as categorias, quais são as palavras-chave, é porque a gente ainda não assimilou. Né? E se a gente não consegue dizer um sinônimo, por exemplo, é porque a gente não fez própria as argumentações e as categorias utilizadas pelo autor. Então, esse dado é importante, né? É um trabalho que precisa ser feito simultaneamente ao momento que a gente está fazendo a segunda leitura, a leitura interpretativa, né? E aí um momento importante também, um momento mais final desse toda essa leitura, é assim, uma vez que chegamos a fazer lemos o livro todo, né? Então é preciso estabelecer quais são os fatos que o autor fala, quais são as suposições e as inferências que o autor fala, e quais são os argumentos que provam ou convencem daqueles fatos ou aquelas suposições. Vejam, um fato não é o mesmo que uma suposição. Um fato é um fato acontecido. Pode ser narrado de uma forma ou de outra, mas o fato é sempre acontecido. A suposição é quando nós não temos o fato. A suposição é o pensamento de que deve ter acontecido assim, porque é comum que aconteça assim, porque sempre aconteceu dessa forma. Mas a gente não sabe se aconteceu. Se a gente soubesse, se a gente conhecesse o fato tal como é acontecido, não teríamos suposições. As suposições se dão, né, tanto no mundo da história, quanto no mundo da moral, quanto no mundo do direito, quando a gente carece da prova, quando a gente carece do fato. Né? Então a gente supõe, e isso aqui é um princípio da retórica. A suposição é uma forma de prova na retórica. A gente imagina, a gente ficciona, a gente supõe que aconteceu, porque sempre foi assim que aconteceu, porque é verossímil que tenha acontecido, mas a gente não sabe. Isto não é ruim, isto é natural, isto é o próprio da falibilidade humana. A gente não tem o controle e a gente não tem o conhecimento de todos os fatos, mas a gente tem sim a capacidade da certeza moral da suposição, porque a gente parte de uma experiência viva. As coisas acontecem habitualmente desta forma. É razoável, é verossímil que tenha acontecido assim. Né? Então, tudo isso está nos textos, né? E isso tem que ser verificado nos textos. Os argumentos, as premissas, os fatos e as suposições. Assim se completa a segunda leitura, a leitura interpretativa. No fim dessa segunda leitura, é preciso ver se a gente consegue responder a três questões fundamentais. Primeiro, se somos capazes de elencar quais são os argumentos utilizados e a importância ou não desses argumentos para todo o conjunto da obra. Em segundo lugar, temos de definir se concordamos ou não com o autor e com os seus argumentos, se concordamos ou discordamos em parte ou no todo. E em terceiro lugar, é preciso marcar claramente quais foram as questões que o texto levantou, quais foram as respostas que o autor deu e quais foram as respostas que o autor não deu. Levantou as questões, mas não explicou a resposta. Com isso daí nós temos uma grande penetração no texto. Né? O texto realmente já está sendo praticamente entranhado em nós. Aí vamos para uma terceira leitura, que é uma terceira forma de ler. Voltamos novamente sobre o mesmo documento, sobre o mesmo PDF, sobre o mesmo artigo, sobre o mesmo livro, e lemos uma terceira vez. Mas essa terceira vez não precisa ser uma leitura completa, né? Sei lá, linha por linha, frase por frase, parágrafo por parágrafo. Não, vamos fazer uma leitura crítica.
é, que é assim, é preciso, uma vez que, né, eu falei para vocês, é preciso estabelecer os argumentos que nos convenceram e os argumentos que não nos convenceram. Então, nós estamos estabelecendo a concordância e a discordância nossa com relação ao texto. Já estamos num nível de crítica. Nós estamos criticando o próprio texto a partir de nós e a partir das nossas leituras, né? Então, vamos imaginar, né? Temos que estabelecer então, quer dizer, não concordamos com o texto porque a bibliografia utilizada é fraca. Tá bom. Qual é a bibliografia que deveria utilizar? Então é preciso que a gente estabeleça a discordância, a bibliografia é fraca, né? E a gente estabeleça o remédio, né? Qual é a bibliografia que o autor não utilizou, né? Ou então, o raciocínio não convence, os argumentos não são lógicos, os argumentos não são verossímeis, as suposições estabelecidas pelo autor não são suposições que partem de premissas erradas. Então, tudo isto são formas de discordar, são críticas que a gente estabelece ao texto. E isto é um trabalho não propriamente de voltar a ler o livro, mas de pegar o livro, olhar ou voltar novamente sobre aquelas marcações que a gente fez, né? E com um caderno, com um papel e uma caneta, ou com um celular, ou com um laptop, a gente vai anotando, vai escrevendo, vai anotando as discordâncias. Quais são as discordâncias? Por que que os textos, perdão, por que que os argumentos estabelecidos não nos convencem, né? Por que que nos convencem é mais fácil. Eu acho que não precisamos, porque a gente está convencido. Mas quando a gente coloca discordância, é preciso ter acuidade, é preciso estabelecer também qual é o referencial, né? Qual é a bibliografia que queremos, como deveria ter sido provado o argumento, né? Também uma forma fácil de perceber argumentos furados quando os argumentos são ideológicos, né? Estão ideologizados, o argumento tem um sobrepeso ideológico. Tem muitos argumentos que são assim, se acredita na ideia de um progresso, né? Um progresso assim imparável, né? Da esquerda, da direita, da militarização, sei lá, né? Quer dizer, você tem ideologias, né, que acreditam que isto aqui está certo porque está dentro de uma agenda de esquerda, está dentro de uma agenda de pensamento de direita. Isto aqui não é um argumento, isto aqui é um posicionamento político. Não tem nenhum problema. Você pode ter posicionamentos políticos, você pode ser de esquerda, de direita, para mim tanto faz. Mas não é um argumento. Os argumentos devem estar desideologizados, não digo despolitizados. O autor, o professor, vai ter uma posição política e ele parte de uma premissa política, ele parte de uma posição política, mas o argumento não pode ser simplesmente as coisas são assim porque eu sou de esquerda, ou as coisas são assim porque eu sou de direita. Isso não faz sentido. Então, tudo isso é preciso perceber, tudo isso é preciso levantar, discutir, né? Depois, também, por exemplo, né, se imaginamos, se falamos que o texto não convence, né, o texto não convence porque é fraco, porque tem sofismas, né? O sofisma é uma argumentação, uma ligação, né, falsa, né? Então a gente faz um raciocínio, né, mas é um raciocínio, por exemplo, o típico sofisma é um raciocínio super generalista, né? Que podemos falar assim, sei lá, na colonização da América os espanhóis vieram com os interesses de promover a religião católica. Bom, mais ou menos, né? Será que todo mundo vê assim?
praticamente, talvez os jesuítas, mas os jesuítas, os religiosos, os franciscanos, mas todos os espanhóis, será que vieram com esse interesse? Então é um argumento fraco, porque é generalista, né? Então, tudo isso, né, precisa ser, esse é o trabalho da leitura crítica, isso precisa ser feito ao longo de todo o livro, né? Claro, se a gente fez uma segunda leitura bem feita, então esse trabalho fica mais fácil de ser feito. Com isso daí a gente depois pode escrever uma resenha, pode escrever um artigo falando sobre o próprio texto, porque a gente já tem destrinchado, né, o texto e as suas partes fortes e as suas partes fracas e a nossa posição pessoal com relação ao texto. É isso, né? Quando acaba a terceira leitura, a gente tem que responder pelo menos a 4 questões fundamentais, né? A primeira é dizer de forma resumida o que foi dito no texto, mas dizer de uma forma geral, né? Tentar fazer uma afirmação, um resumo geral do texto. Depois, uma segunda questão importante é tentar dizer o que foi dito no texto de uma forma particular, né? Então, o texto tem uma pretensão geral, uma pretensão mais aberta, mais ampla, mais universal, mas depois tem pretensões particulares, provar isto e aquilo e aquilo. Essas diferenças, essas duas pretensões, essas duas visões, é bom que a gente saiba explicitar, saiba explicar o que está tentando falar o texto no geral e o que está tentando falar o texto no particular, né? Depois, dizer mesmo se concordamos mesmo no todo ou em parte, né? Se fizemos bem essa leitura crítica, a gente consegue falar, né? E depois, a última questão é, e daí? Essa pergunta parece boba, mas é fundamental. Depois de ter lido tudo isto, depois de ter feito toda essa crítica, o que se pode dizer? O texto vale a pena, não vale a pena? O texto é ruim, não é? O texto é fraco? O texto é fundamental para esse tipo de estudo? O texto é superficial? E daí? Isto é muito importante, né? Claro, a gente se queima numa dessas, né? Mas a gente tem que ter uma posição, né? Tenha em conta que estamos falando de um texto que foi lido 3 vezes por nós. Então, em princípio, temos já categoria, temos fundamento suficiente para dizer o que achamos do texto. E isso precisa ser dito. Talvez, numa prova, não seja o caso de dizer claramente, mas nós, internamente, temos que ter uma posição clara sobre o autor. Isso vai dando para cada um de nós um domínio da historiografia, que é fundamental para o trabalho acadêmico. Com isto, encerramos a aula de hoje. Foram 3 partes, procurei falar sobre a arte de ler, né? E a dividi falando primeiro da retórica, depois falando das 3 formas de leitura, e explicando cada uma dessas leituras, e no fim de cada leitura eu procurei dar para vocês uma dica de quais são as questões que a gente pode responder, procurar responder, para termos um parâmetro de se fizemos bem ou não cada uma dessas leituras. Tá bom? Com isto encerramos. Muito boa tarde.